Nossa, aparece demais, demais mesmo. Eu achei muito curioso isso que você trouxe que eu ia citar, que eu já ouvi frases que soam como eu amo meu filho, mas eu queria ser pai. Porque ser pai tem uma outra carga, é muito diferente. Parece que o que me trazem que a paternidade parece mais leve. Você tem a opção de dar um pause, sei lá, mesmo pensando em situação de pessoas separadas, né? Ele vai, ele fica no fim de semana, depois a mãe que tem que lidar ali, às vezes, na semana, né? E uma coisa, eu li uma reportagem há um tempo atrás, numa dessas de Instagram, que é quando a gente está em cidades do interior, a gente sempre vê os velhinhos da praça, né? Aqueles velhinhos que ficam lá jogando dominó e tal. A gente, em geral, não vê as velhinhas da praça, porque Sim. a gente tem que ter em mente também que, por exemplo, isso que a Keller traz, quando a gente está falando de quem assume o cuidado materno, em geral é uma mulher. Então, a gente tem um recorte de gênero muito específico aí, que é esse cuidado com a criança, ele, em geral, principalmente no primeiro momento de vida, é com a mulher, tem aquela coisa da amamentação, desse primeiro momento, mas é culturalmente aceito que a mulher seja colocada nesse lugar de cuidado. E aí, seja cuidados paliativos, cuidados com idosos, cuidados com a casa, cuidados de planejamento, de planejar o que vai jantar, planejar o que vai comprar no mercado, se planejar financeiramente, né? Um ponto que você traz também, que eu queria até, antes de ir para esse recorte de gênero, pensar na maternidade, é que vem tanto a maternidade quanto as mulheres que optam por não ter filhos, vem com uma carga de culpa muito grande. E a culpa deixa a gente exausta o tempo todo, né? É. Tem um livro também. Hoje eu tô cheia de livro, hein? Bom, o assunto maternidade é um assunto que acaba sendo bem forte para mim, né? Tem um livro que chama O Conflito, a Mulher e a Mãe. Nesse livro fala bastante sobre isso, né? Essa coisa de que eu quero ser mãe, mas eu também não posso esquecer de que eu sou mulher. Às vezes a mulher fica tão aí, né, fusionada nesse filho, que ela vai deixando de tudo. E aí o que você trouxe, né? Geralmente a gente vê os velhinhos da praça, mas a gente não vê as velhinhas da praça. Porque por conta disso, às vezes as mulheres não se dão nem o direito de ter um hobby, de ter um tempo de descanso, de poder sentar ali e ficar Uhum, sentado, ficar sem fazer nada. Né? A mulher não se dá esse direito, muitas vezes, de sentar e não fazer nada. Ela parece que está uhum. sempre produzindo algo, fazendo algo, cuidando de algo. Né? Vai para aquela coisa da. Parece que a pessoa tem que ser útil, né? Tem a questão da pessoa ter uma vida muito, muito utilitária mesmo, né? Uma coisa que eu achei aqui, existe uma ONG que chama ONG Think Olga. Ela aponta, é um relatório que chama Esgotadas, que fala muito sobre o cansaço feminino. Um dos pontos que ele traz, que também se liga à questão da maternidade, que no Brasil, atualmente, a gente tem aproximadamente 11 milhões de mães solo no Brasil. Quando a gente está falando de mãe solo, a gente está falando da mãe cujo cuidado com a criança e cuidado com a subsistência dessa criança vem dela também. Então, essa mulher ela vai precisar conciliar trabalho, casa, cuidado com o filho, educação, tudo isso que imagina a carga de exaustão que essa mulher não vai estar, né? Em Pra, 24 horas. em 24 horas. Sim. E a gente não pode esquecer que ela tem que comer, beber e dormir. Exatamente. E transporte público, porque em geral tem isso, né? A Sim, pessoa vai atravessar a cidade de ônibus. E uma outra coisa também, pensando em núcleos familiares mais tradicionais, homem, mulher, crianças e tal, a jornada de trabalho doméstico das mulheres é, em geral, 9 horas maior que a dos. Opa! A jornada de trabalho doméstico das mulheres por semana, em geral, é 9 horas maior que a dos homens. Então, quer dizer que por semana a gente está, além do trabalho, além de cuidar da criança, além de tudo, 9 horas a mais a gente está trabalhando para. Isso não está contando o trabalho mental, tá? A gente está falando do trabalho de manter a casa, de arrumar, de, enfim, varrer e tudo mais. Então, tudo isso são números, são questões que a gente precisa colocar nessa balança da exaustão também. Quando a gente está falando das velhinhas da praça, por exemplo, então a gente também vai ter esse recorte da idade.
pensando em mãe solo, quando a gente está pensando nessa estrutura familiar, muitas vezes as avós vão ter que tomar conta dos netos para que a mãe trabalhe. Então, esse trabalho doméstico, esse trabalho de cuidado, ele vai sendo passado de geração para geração, e as mulheres, mesmo quando mais velhas, não conseguem descansar por conta disso, né? E aí aquela mãe que não se dava o direito de parar, ela também não pode deixar que a mãe dela pare, porque a mãe dela tem que cuidar do neto para ela poder prover ali para casa, né? Uhum. E aí eu acho que isso dá para a gente ter uma ideia também de como. Eu acho que. Opa, travei. De como a gente consegue colocar esse cansaço. Uma coisa que eu queria pontuar, que na clínica, como aparece para mim essas queixas, que às vezes as pessoas chegam na clínica quase que muito culpadas por se sentir cansadas. Pessoas que assumem esse lugar de cuidado, para elas é muito difícil, é um processo, na verdade. Assumir que estou muito cansada porque estou sobrecarregada com os cuidados de qualquer pessoa que seja, ou pessoas, né? É, Porque não é politicamente correto, né? Parece, não. Porque uhum, parece que eu tenho que ir ali, fazer tudo o que eu preciso fazer, entrar nessa exaustão e não tenho nem o direito de dizer que eu tô cansada. Porque aí vai vir lá aquelas frases, lembra? Ah, mas foi você que escolheu ser mãe. Hum? uhum, exatamente. Ou então, se a gente está pensando em cuidados com pessoas mais velhas, vai vir um discurso: nossa, você vai abandonar essa pessoa. De qualquer modo, parece que a mulher está sujeita à culpa a qualquer situação. Então, verbalizar que você está cansada é muito difícil. Então, os sintomas que aparecem para mim, por exemplo, as pessoas veem. Não, eu fui no médico, ele falou que eu estou muito ansiosa. Às vezes vem coisas para o corpo, né? Ansiedade somatizada já no corpo, as pessoas estão muito melancólicas, tem sintomas de isolamento social, de irritabilidade. E aí a mulher pode estar irritada, e aí as pessoas da casa estão todas falando: não, mas você está impossível, mas não dá para conversar com você, mas você está muito irritada. E aí a pessoa chega com essa queixa, quase como falando: olha, tem algo errado comigo. Eu não, eu tô fazendo tudo isso, não tô dando conta e eu tô errada. Eu tenho que dar, tô aqui para dar conta disso. Quando na verdade, quando a gente vai conversando com essa pessoa, a gente vai vendo que não tem que dar conta de tudo. A gente inclusive precisa dividir esses cuidados para que você tenha um respiro, um espaço para você, até para a própria pessoa chegar nesse lugar de tá tudo bem eu descansar, tá tudo bem eu ter um tempo para mim, né?